Velociraptor é um gênero de dinossauros terópodes que viveram aproximadamente 75 a 71 milhões de anos atrás, durante a última parte do período Cretáceo. Duas espécies são reconhecidas atualmente, embora outras tenham sido atribuídas no passado. A espécie tipo é V. mongoliensis. Fósseis dessa espécie foram descobertos na Mongólia. A segunda espécie, V. usmowski, foi nomeada em 2008 a partir do crânio encontrado na Mongólia Interior, China. Menor do que outros dromeossaurídeos como os Deinonychus e Achilophator, o Velociraptor, no entanto, compartilhou muitas das mesmas características anatômicas. Era um carnívoro bípede, emplumado com uma longa cauda e uma garra em forma de foice em cada pata traseira, que é pensado para ser usado para combater a presa. Velociraptor pode ser distinguido de outros dromeossaurídeos por seu crânio longo e baixo, com um nariz voltado para cima. Velociraptor, comumente abreviado para raptor, é um dos gêneros de dinossauros mais conhecidos do público em geral, devido ao seu papel de destaque na série de filmes Jurassic Park. Nos filmes foi mostrado com irregularidades anatômicas, sendo muito maior do que era na realidade sem penas. Algumas dessas imprecisões, junto com a maior cúpula da cabeça nos filmes, pode sugerir que os dinossauros dos filmes foram realmente modelados sobre o Deinonychus. O Velociraptor também é bem conhecido por paleontólogos, com mais de uma dúzia de esqueletos fósseis descritos, mais do que qualquer outro dromeossaurídeo. Há um espécime particularmente famoso preservado de um Velociraptor travando combate com um Protoceratops. Velociraptor era um dromeossaurídeo do médio porte, com adultos medindo até 2 metros de comprimento, 0,5 metros de altura no quadril, e pesando até 15 kg. O crânio, que cresce até 25 centímetros de comprimento, é curvo, côncavo sobre a superfície superior e convexo na parte inferior. As mandíbulas têm 26 a 28 dentes amplamente espaçados em cada lado, cada um mais fortemente serrilhado na extremidade traseira que a parte dianteira. História da descoberta. Durante uma expedição ao deserto de Gobi na Mongólia organizada pelo Museu Americano de História Natural, em 11 de agosto de 1923, Peter Kaizen recuperou o primeiro fóssil de Velociraptor conhecido pela ciência, um crânio esmagado, mas completo, com uma das garras do segundo dedo do pé. Em 1924, o presidente do museu, Henry Fairfield Osborn, designou o crânio e a garra, que ele presumiu vir da mão, como espécime tipo do seu novo gênero, Velociraptor. Este nome é derivado das palavras em latim velox, rápido, e raptor, ladrão ou saqueador, e refere-se ao animal da natureza cursória e dieta carnívora. Osborn nomeou a espécie tipo de V. mongoliensis em relação com o país de origem. No início desse ano, Osborn havia mencionado o animal em um artigo de imprensa popular, sob o nome Oviraptor de Jadokshtari, para não ser confundido com Oviraptor de nome semelhante. No entanto, porque o nome de Oviraptor não foi publicado em uma revista científica ou acompanhado de uma descrição formal, ele é considerado um nome mudo, e o nome Velociraptor mantém prioridade. Enquanto as equipes da América do Norte foram expulsas da Mongólia comunista durante a Guerra Fria, as expedições de cientistas soviéticos e poloneses, em colaboração com colegas da Mongólia, recuperaram mais alguns exemplares de Velociraptor. A parte mais famosa dos lendários luta de dinossauros é a amostra descobertos por uma equipe mongol-polonesa em 1971. Este fóssil preservado foi o único Velociraptor encontrado no meio de uma batalha contra um solitário Protoceratops. Este espécime é considerado um tesouro nacional da Mongólia, e em 2000, foi emprestado para o Museu Americano de História Natural, em Nova York, para uma exposição temporária. Entre 1988 e 1990, uma equipe sino-canadense, em conjunto, descobriram um Velociraptor permanecente ao norte da China. Cientistas americanos, em conjunto com uma expedição mongol-americana, voltaram à Mongólia em 1990, ao deserto de Gobi, liderado pelo Museu Americano de História Natural e Academia de Ciências da Mongólia, e descobriram vários esqueletos bem preservados. Um desses espécimes, IGM-100-980,
Foi apelidado de Chabodicraniosaurus pela equipe de Noreu porque a amostra quase completa foi encontrada sem o crânio, uma alusão ao personagem de Washington Irving Chabodicrane. Este espécime pode pertencer ao Velociraptor mongoliensis, mas Noreu e Makovic concluíram que não era completo o suficiente para dizer com certeza, e aguarda uma descrição formal. Maxilarium lacrimal, os principais ossos do suporte da mandíbula superior e dos dentes, e o ósseo que forma a margem anterior da cavidade ocular, respectivamente, recuperados em 1999 nas expedições de dinossauros sino-belga foram encontrados pertencem ao Velociraptor, mas não da espécie tipo V. mongoliensis. Pascal Godefroy e colegas nomearam estes ossos de Veus moscae, em relação ao paleontólogo polonês Agnieszka Mosca, em 2000, crânio do Velociraptor mongoliensis exemplar da luta de dinossauros. Em 2011, Denver Fowler e seus colegas sugeriram um novo método pelo qual os dromeossaurídeos como o Velociraptor e dromeossaurídeos semelhantes possam ter capturado e contido as presas. Este modelo, conhecido como contenção de presa modelo, RPR, de predação, propõe que os dromeossaurídeos matassem suas presas de uma forma muito semelhante às aves de rapina existentes da família Accipitridae, saltando sobre sua presa, prendendo-a sob seu peso corporal, e agarrando-a firmemente com as grandes garras em forma de foice. Como os accipitrídeos, os dromeossaurídeos, então, começavam a se alimentar ao mesmo tempo com o animal ainda vivo, até que finalmente morre por perda de sangue e falência dos órgãos. Esta proposta baseia-se principalmente em comparações entre a morfologia e as proporções dos pés e das pernas dos dromeossaurídeos a vários grupos de aves de rapina existentes com comportamentos predatórios conhecidos. Fowler verificou que os pés e as pernas dos dromeossaurídeos mais se assemelham aos de águias e falcões, especialmente em termos de ter uma segunda garra alargada e um alcance semelhante para captar o movimento. O curto tarso-metatarso e a força dos pés, no entanto, teriam sido mais semelhante à das corujas. O método RPR de predação seria consistente com outros aspectos da anatomia e morfologia do Velociraptor, como sua mandíbula e braços incomuns. Os braços, o que pode exercer muita força, mas provavelmente foram cobertos por penas longas, podem ter sido usados como estabilizadores para manter o equilíbrio enquanto estavam em cima de um animal lutando, junto com a cauda sendo usada como contrapeso. Fowler e colegas pensam que as mandíbulas podem ter sido relativamente fracas, teria sido útil para mordidas de movimento, como o dragão de Komodo moderno, que também tem uma mordida fraca, ao fim de sua presa se os chutes não eram poderosos o suficiente. Estas adaptações predatórias que trabalham em conjunto também podem ter implicações para a origem do voo das aves nos paravianídeos. Metabolismo. Esqueleto em exposição no Museu Voo Natural em Chapin, Bruxelas. Velociraptor era da sangue quente, em certa medida, uma vez que exigia uma quantidade significativa de energia para caçar. Animais modernos que possuem revestimentos de penas ou são peludos, como o Velociraptor era, tendem a ser de sangue quente, uma vez que estes revestimentos funcionam como isolamento. No entanto, as taxas de crescimento ósseo nos dromeossaurídeos e algumas aves jovens sugerem um metabolismo mais moderado, em comparação com a maioria dos modernos mamíferos e pássaros de sangue quente. O que é semelhante aos dromeossaurídeos na anatomia, tipo de pena, estrutura óssea e até mesmo a anatomia estreita das passagens nasais, geralmente um indicador-chave do metabolismo. O que é uma ave que não voa e é muito ativa, com a temperatura do corpo estável e uma relativamente baixa taxa metabólica de repouso, tornando-se um bom modelo para o metabolismo das aves primitivas e dos dromeossaurídeos. Paleobiologia. Comportamento predatório. A luta de dinossauros entre V. mongoliensis e Protoceratops andrewsi. A luta de dinossauros, encontrado em 1971, preservou um Velociraptor mongoliensis e Protoceratops andrewsi durante um combate e fornece evidências diretas do comportamento predatório. Quando originalmente relatado, foi levantada a hipótese de que os dois animais se afogaram. No entanto, como os animais foram preservados em antigos depósitos de areia de dunas, pensavam que os animais tinham sido enterrados na areia, seja por uma duna em colapso ou por uma tempestade de areia. O sepultamento deve ter sido extremamente rápido,
A julgar pelas poses realistas em que os animais foram preservados, partes do Protoceratops estão faltando, o que foi visto como prova de alimentação por outros animais. As comparações entre os anéis esclerais do Velociraptor, Protoceratops e aves e répteis modernos indica que o Velociraptor pode ter sido noturno, enquanto o Protoceratops pode ter sido catemeral, ativo durante todo o dia, durante curtos intervalos de tempo, o que sugere que a luta pode ter ocorrido no crepúsculo ou durante condições de baixa luz. A garra em forma de foice. A garra, no segundo dedo dos dromeossaurídeos, tradicionalmente tem sido descrito como uma arma cortante, seu uso assumido ser para cortar e desmembrar presas. Na luta de dinossauros, o Velociraptor se encontra por baixo, com uma de suas garras aparentemente cravada na garganta de sua presa, enquanto o bico do Protoceratops é apertado para baixo em cima da pata dianteira direita de seu atacante. Isto sugere que o Velociraptor pode ter usado sua garra para perfurar regiões vitais da garganta, como a veia jugular, a artéria carótida ou a traqueia, ao invés de cortar o abdômen. A borda interna da garra foi arredondada e não invulgarmente afiada, o que pode ter impedido qualquer tipo de corte ou ação, embora apenas o núcleo ósseo da garra seja conhecido. A espessura da parede abdominal de pele e músculos de grandes presas teriam sido difíceis para cortar sem uma superfície de corte especializada. A hipótese foi testada durante um documentário da BBC de 2005, título About Killer Dinosaurs. Os produtores do programa criaram uma perna artificial de Velociraptor com uma garra e usaram uma barriga de porco para simular a presa. Embora a garra tenha penetrado na parede abdominal, foi incapaz de rasgá-la e abri-la, indicando que a garra não foi usada para desmembrar presas. Restos de Deinonychus, um dromeossaurídeo intimamente relacionados, têm sido comumente encontrados em aglomerados de vários indivíduos. Deinonychus também foi encontrado em aglomerados com grandes herbívoros, Tenontosaurus, que têm sido vistos como prova de caça cooperativa. A única evidência sólida para o comportamento social entre dromeossaurídeos vem de um rastro de pegadas fósseis encontrados na China, que mostra 6 indivíduos de uma grande espécie em movimento como um grupo, apesar de que nenhuma evidência de caça cooperativa tenha sido encontrada. Embora muitos fósseis isolados de Velociraptor tenham sido encontrados na Mongólia, nenhum foi intimamente associado com quaisquer outros indivíduos. Portanto, enquanto o Velociraptor seja comumente descrito como um caçador em bando, como em Jurassic Park, há apenas evidências fósseis limitadas para apoiar esta teoria para os dromeossaurídeos em geral, e nenhum específico para o Velociraptor em si. A teoria caça em bando foi baseada em uma descoberta de vários espécimes de Deinonychus encontrados em torno dos restos de um Tenontosaurus. Nenhum outro grupo de dromeossaurídeos foi encontrado em estreitas penas. Fósseis de dromeossaurídeos mais primitivos do que o Velociraptor são conhecidos por ter tido penas cobrindo seus corpos e asas totalmente desenvolvidas de penas. O fato de que os ancestrais do Velociraptor tinham penas e possivelmente capazes de voar, por muito tempo sugeriu aos paleontólogos que as penas do Velociraptor, bem como, mesmo das aves que não voam hoje, mas mantêm a maioria de suas penas. Em setembro de 2007, os pesquisadores descobriram botões de pena no antebraço de um Velociraptor encontrado na Mongólia. Esses desníveis de aves em ossos da asa mostram onde tinham penas, e sua presença em um Velociraptor indica que ele também tinha penas, de acordo com o paleontólogo Alan Turner. Para quem não entendeu, essa teoria foi feita pelo esse paleontólogo